Paz, queridos. Tô surpreso de ver vocês aqui. Nossa, deixa eu fingir que eu tô surpreso. O Anderson é todo engraçadão, né? Mas nem todo mundo é da minha família. Mas eu vos apoio. Tô bem feliz. Confesso que acho que eu nunca passei tão mal quanto eu passei essa semana. Ontem a gente veio aqui fazer o período de louvor. E aí eu lembro que sobrou uma garrafa de café. Eu falei assim, vou levar essa garrafa porque eu preciso ficar acordado, que eu vou preparar essa palavra. E eu lembro que eu comecei a tomar café. Daqui a pouco começou a dar uma acelerada no coração. Eu, Jesus, acho que eu vou infartar aqui antes de terminar. E aí comecei a passar muito mal, não consegui pregar o olho de ontem para hoje. Não sei se foi o nervosismo, não sei se foi o café, eu sei que eu não consegui dormir. Mas graças a Deus. O Anderson também é bem corajoso de ter me convidado. Eu tenho uma hora para acabar? Hoje. 8h11. Convido vocês a abrir a Bíblia de vocês no livro de Coríntios. Eu vou ser breve no que eu vou dizer, mas quero compartilhar exatamente aquilo que Deus colocou no meu coração, da forma que Ele colocou. Vou tentar ser bem sucinto, bem claro. 2 Coríntios capítulo 11, são vários versículos. Eu comecei a ler essa palavra aqui no propósito de terminar o Novo Testamento esse ano, e eu rabisquei minha Bíblia inteira continuando essa parte. Não tem como não ler isso aqui e não ser tocado. Durante a semana, quando eu estava preparando essa palavra, Deus falava só uma coisa no meu coração, e eu tenho uns desentendimentos com Deus às vezes, que Ele fica falando as coisas para mim, eu não estou entendendo nada. Seja claro, Deus. E aí Ele fala mais uma vez, eu não entendi ainda, seja mais claro. E a gente fica assim até nos entendemos. E aí o Espírito Santo falou muito claro no meu coração: quando Deus te chama para perto. E aí eu fiquei, quando Deus me chama para perto, mais perto ainda, perto que isso, eu só como, filho. E aí eu não entendi. E aí eu falei, não estou entendendo ainda, desenha para mim. E o Espírito Santo foi falando. E repetiu várias vezes durante a semana. Eu não sei como Deus fala com vocês, mas comigo é um incômodo que eu não consigo pensar em outra coisa. E aí eu tinha que preparar a aula quando Deus te chamava para perto. Eu digitando quando Deus chamava para perto. Aí eu pegava o celular quando Deus chamava para perto. Eu falei, meu Deus, sai da minha cabeça, peraí. Preciso me concentrar. E aí, quando foi ontem, Deus gosta sempre de trabalhar comigo nos 52 do segundo tempo. Quando foi ontem, a palavra deu uma reviravolta e eu vim aqui para o livro de 2 Coríntios, capítulo 11. Eu quero ler com vocês alguns versículos. Eu vou ler do versículo 23 até o verso 30. São vários versículos. Eu vou começar no versículo 23, a parte B, que diz assim: e tenho estado mais vezes na cadeia, tenho sido chicoteado muito mais do que eles, e muitas vezes estive em perigo de morte. Em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes os romanos me bateram com porretes. E uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou. E numa dessas vezes eu passei 24 horas boiando. A minha versão é um pouco diferente, tá? Depois a gente vai para o versículo 27. Tenho tido trabalhos e canseiras, muitas vezes tenho ficado sem dormir, tenho passado fome, sede, tenho faltado casa, comida e roupas. Além dessas coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho com os demais irmãos e com as igrejas. E aí a gente vai ler o último versículo, que é o versículo 30, que diz: se existe motivo para eu me gabar, em algumas outras versões diz para me gloriar, então eu vou me gabar das coisas que mostram a minha fraqueza. Depois a gente vai continuar lendo em 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 2 em diante, mas antes eu vou fazer só uma breve explanação. Eu comecei a ler esse livro de Coríntios e eu comecei a pensar: nossa, Paulo contando vantagem de todas essas... Abaixa só um pouquinho o meu que está dando um assobio aqui que está... Eu também não sei qual que é.
É vermelho, eu acho. É verde, mas é vermelho. A gente é daltônico. Amém. E aí eu comecei a ler esse capítulo e eu comecei a pensar sobre tudo que Paulo estava dizendo, e eu fiz uma lista aqui do currículo de Paulo. E é uma coisa impressionante e invejável. Paulo, ele diz assim, ó: eu fui chicoteado, eu fui preso, eu sofri perigo de morte. Em 5 ocasiões eu sofri 39 chicotadas. 3 vezes apanhei de porrete. Uma vez eu fui apedrejado. 3 vezes eu sofri naufrágio. Uma vez dessas eu passei 24 horas boiando no mar. Já passei por trabalho, por canseira, por muitas vezes sem dormir. Já passei fome, já fiquei sem roupa, já tive sede. E ele vai falando diversas coisas. E no final ele conclui dizendo: e ainda assim me preocupo com as igrejas. E ainda assim me preocupo com os irmãos que, quando estão fracos, quando estão em pecado, eles precisam da minha ajuda. E eu fico aflito com isso. E aí eu não entendia muito bem até onde o Espírito Santo queria chegar, porque eu vejo Paulo só falando uma lista de tragédia que acontecia na vida dele, um monte de coisa ruim. E aí, se a gente continuar lendo o versículo, vai dizer aqui, ó, Paulo continua dizendo: eu poderia me gabar disso, e ainda assim muitos iriam olhar para mim e falar assim: meu, é loucura isso aqui, olha para isso. E aí Paulo diz: ainda que as pessoas dissessem que isso fosse loucura, isso não seria loucura porque eu realmente vivi isso. E aí, se a gente continuar lendo o versículo, eu só vou continuar aqui no capítulo 12, a partir do versículo 6, eu vou ler o 6, o 7 até o 10. E a gente já vai concluir essa leitura. Diz assim, ó: no entanto, se eu quisesse me gabar de mim, mesmo isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade. Mas para que não ficasse orgulhoso demais, por causa das coisas maravilhosas que eu vi, eu recebi uma doença tão dolorosa como um espinho na carne. E aí eu vou pular já para o versículo 9, que diz: mas ele me respondeu: a minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades, pelos quais passo por causa de Cristo, porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. E aí aqui é onde eu queria focar. Quando Paulo ele diz que ele tinha passado aqui, ele já tinha visto várias coisas, visões, tinha passado por vários perrengues, e ele tinha vivido as experiências com Deus, as quais eu olho assim e falo: cara, eu não teria suportado nem metade disso. Se tivesse tirado meu tênis e minha calça, já estava embaçada. Se tivesse minha comida, então, você é louco. Se você falasse para mim: não, você tem que trabalhar mais ainda, não é comigo, Deus. E aí eu comecei a olhar. Paulo ele descreve tudo isso e ele diz que ele podia se gabar, mas se ele se gabasse, ele se gabaria das fraquezas dele. E eu fiquei tentando matutar isso, porque se gabar das fraquezas. E eu não entendi isso até ontem às 3 horas da manhã. E aí eu orando, falando: Deus do céu, não estou entendendo nada. O meu poder é mais forte quando você é fraco, e Deus falando, e eu não estou entendendo. E aí o Espírito Santo veio claramente e me deu uma ilustração, a qual para mim ficou muito nítida. Ele falou assim: Felipe, vamos supor que você esteja doente. Você está doente, e vamos supor que você está bem no outro dia. O dia que você está bem, se eu te der isso aqui é um remédio, vamos supor. O dia que você está bem, eu te dou um remédio para você tomar. Você toma, você vai dizer: mas tomei, não estou sentindo nada, já estava bem, não fez efeito nenhum. Talvez fez efeito, foi efeito de prevenção. Só que no dia que você está ruim, você toma esse remédio, você tomou, eu mesmo tomo um antigripal, anti-alérgico, sei lá o que é. Na hora eu falei: eita Deus, você está nessa comprimido, glória. E aí o negócio começa a fazer efeito. E aí o Espírito Santo começou a falar muito no meu coração dessa forma, que quando a gente realmente precisa de algo, quando a gente necessita disso, isso faz muito mais sentido. E quando Deus está dizendo aqui: ó, o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa quando você é fraco, está dizendo justamente isso, ó. Quando você está fraco é justamente quando você precisa. Não significa que o meu poder não faça sentido para você quando você está bem. E aí outro exemplo que Deus me dava era: você já viu quando você está com fome, mas aquela fome mesmo que você fala assim: vixe, eu podia comer 3 PK saindo daqui do culto, ó glória.
Só que, se você não estiver com fome, descer lá e comer 3 hambúrgueres, você vai falar assim, nossa, hoje eu estava endemoniado, hein? 3 hambúrgueres, misericórdia. E aí Deus falava para mim justamente isso, quando você está com fome, a comida faz muito mais sentido do que quando você não está com fome. E aí eu me lembrei, o meu professor de jiu-jitsu, eu fiz questão de chamá-lo para mim hoje, Deus abençoe ele. Eu me lembrei que na academia que a gente vai, você tem que subir uns 3 andares. Eu brinco com ele e falo assim, meu, sua academia aqui em cima, o raro é meio rarefeito, me sinto uma Bolívia, lá paz. Porque termina o treino, a única coisa que eu quero é deitar no chão, tirar o kimono, beber 2 litros de água. E aquilo sacia minha sede de uma forma, e Deus falava para mim, isso sacia sua sede muito mais, parece que sacia sua sede muito mais, porque você está sedento, você está morrendo de sede, é por isso. E aí Deus falava muito claro para mim, que era disso que Ele estava querendo tratar comigo. E aí eu continuei lendo e dizia assim, Paulo dizendo, eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, sofrimentos, perseguições e dificuldades. E aí ele termina dizendo, por causa de Cristo. Ou seja, por causa de Cristo vale muito mais a pena. E aí eu entro agora na parte principal, onde eu quero que vocês reflitam. Tudo que eu prego, eu costumo viver aquilo que eu prego. E no começo desse ano, foi o ano que Deus começou a mudar minha vida de ponta cabeça. E antes de vir aqui para casa com a Coinonia, eu conversava disso com o Anderson, foi uma conversa onde tudo começou nessa palavra. E aí eu me lembro que no começo desse ano, eu estava muito bem empregado, ganhando uma grana, e eu falei, nossa filho, eu tô rico, nunca ganhei tantas notas na minha vida. E eu saía com a galera, eu fazia, não era sair pra balada não, tá? Eu saía com os meus amigos da igreja, e eu ajudava quem tinha para ajudar, andava de carro para cima e para baixo, oh, glória a Deus, aleluia, estou feliz, fazia jiu-jitsu lá, fazia tudo que eu queria. E aí eu me lembro que um determinado dia eu fui pregar no acampamento da galera lá do Peruche. E aí Deus falou comigo claramente através daquela palavra. Falou assim, você se prepara porque a coisa vai começar a apertar pro seu lado. Eu falei assim, eu não fiz nada, vai apertar pro meu lado. Estou tentando me converter aqui, é apertar pro meu lado. Estou quieto, deixa. E o Espírito Santo falava todos os dias no meu coração, o negócio vai apertar pro seu lado. Eu não vou apertar não, estou quieto aqui, estou buscando, estou orando, nunca fui tão crente, Jesus. E aí eu me recordo que a minha chefe chegou para mim um dia e falou assim, Felipe, você é um dos funcionários que ganha mais aqui. Aí eu falei, olha o Espírito Santo aí. E aí ela falou assim para mim, você se prepara porque o seu aviso já está rolando. Eu falei assim, como o aviso está rolando? Não, o seu aviso prévio está rolando faz uns 15 dias. Na hora veio no meu coração uma paz que eu falei assim, tá rolando, tá bom, deixa rolar. Não é uma confusão. Não vou arrumar confusão, tenho paz. E eu me lembro que no meu coração, eu tinha uma paz que eu não sabia de onde que vinha. E eu pensando, beleza, eu estou em paz agora. Eu quero ver na hora de encher o tanque, se a paz vai encher no tanque. Eu quero ver na hora de sair, se eu pago a conta com a paz. E o Espírito Santo falava no meu coração, você confia em mim? Eu ficava naquela, claro que eu confio, sou crente. Eu falava, então tá bom, eu falei que o negócio vai apertar, você acha que isso é aperto? Segura eu um pouquinho. E aí, eu vou falar até de coisas que algumas pessoas que são mais próximas sabem, outras não. Mas, depois de perder o meu emprego, a outra coisa que aconteceu foi um abalo na minha vida emocional. Eu tinha já planos de casar, de noivar, nossa, eu vou ter 16 moleque, vou montar 3 times de futebol, já estava tudo preparado. E eu lembro que uma vez eu estava lá no jiu-jitsu conversando até com ele, ele olhou pra minha cara e falou, meu, você tá zoado, hein? Eu te entendo, se você não quiser treinar, eu falei, nossa, tá tão mal assim, cara. Então eu não precisava falar muita coisa. E eu me lembro que o Espírito Santo falava no meu coração, agora você vai começar a entrar realmente no prumo, agora você vai entender o que eu estava falando. Mas de um lado aquilo me dava uma paz tão grande no meu coração que eu falava assim, nossa Deus, mesmo assim, sofrendo, pastando, Deus, calma, só está começando. E aí eu me lembro, eu perdi o meu emprego, eu perdi o meu relacionamento de 5 anos, e aí eu ficava olhando e falava, Deus, aonde que o Senhor quer chegar? E aí eu me recordo que um dia eu estava na minha casa, e o Espírito Santo foi muito categórico quando ele disse assim para mim, o que você está esperando para você mudar? Parei, mano, esperando para mudar para onde? Eu quero mudar daqui de Taipos, eu moro bem do mato, aqui longe pra caramba, na internet mais ruim que chega aqui. Eu quero mudar realmente. Ele falava, para de gracinha, que eu tô falando sério. Eu brinco com Deus dessa forma, se você não faz, não sei, não me julgue. E aí eu falando, não, era uma coisa muito engraçada, porque eu tava nervoso, estressado e ao mesmo tempo chorando, ao mesmo tempo perdido. Eu falava, Deus, para de graça, não
estou entendendo. E aí Deus falava para mim, o que você está esperando para você mudar? Você quer que eu mude a situação? Aí eu fiquei, quiser mudar, depende de mim, já mudei tudo que tinha para mudar. E aí eu me recordo que naquele dia, o Espírito Santo teve um encontro comigo, eu estava ali na minha casa, e eu tranquei a porta do meu quarto e falei, a partir de hoje esse lugar vai ser um altar de adoração ao Senhor. E eu tranquei o meu quarto, tranquei a porta do banheiro, apaguei a luz, liguei minha música de fundo lá, comecei a orar, e aquele dia foi um dia que eu tive um encontro com Deus, literalmente. E me recordo que passaram alguns dias, a gente estava fazendo um propósito de oração com os jovens, e o Will falou assim para mim, Lido, eu vou colocar você no lugar da pessoa que saiu da intercessão. E você vai passar a ser o intercessor do grupo. Eu falei, pronto. No estado deplorável que eu estou espiritual, você quer que eu ainda seja intercessor. E aí Deus falou para mim, fica calmo, assume, faz o que você tem que fazer. E eu me recordo que cada oração que passava eu tinha uma experiência nova com Deus. E aquilo ia me transformando de uma forma que eu falava assim, Deus, meu Deus, o que você está fazendo? Não estou entendendo. E aí eu começava a entender, o meu poder é mais forte quando você está fraco. E aí eu, no chão, eu falava, Deus... Teve um dia que eu cronometrei, eu fiz questão. Eu falei, eu nunca chorei tanto na minha vida. Eu não tinha bebido nem água nesse dia, estava desidratado. Chorei 2 horas sem parar. Eu cravei o cronômetro e falei, nossa, quebrei meu recorde de choro hoje, né? Amanhã vamos ver quanto vai, mas não passou de 2 horas. 1h30, 1h40, mas era todo dia nessa luta. E aí eu lembro que Deus falava muito claro para mim, eu não vou abrir porta nenhuma de emprego para você. Eu disse, para de marra, mãe. Sempre abriu. Por que agora não? Chovia proposta de emprego quando eu estava empregado. E aí eu falava, não Deus, esse namoro ainda tem jeito. E aí as pessoas olhavam para mim e falavam assim, você precisa entender o que Deus está querendo falar com você. Eu falava, eu entendo, você acha que eu sou burro? Eu entendo muito bem, Ele quer o meu bem sempre. E às vezes a gente quer realmente dar uma voltinha, a gente quer dar um contorno na situação e falar assim, ó Deus, faz um pouquinho mais para cá, faz desse jeito. E Deus falando claramente para mim, ó, seu emprego já foi, o relacionamento já foi, e agora você vai aprender a ser crente. E eu, minha vida inteira eu fui crente, ainda ficou com piadinha sem graça por cima de mim. E aí, quando a gente continua lendo aqui, Paulo está dizendo, quando eu perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo. E nesse dia, foi o dia que eu posso considerar assim, que foi a reviravolta da minha... Eu passei muito perrengue, eu não vou ficar aqui contando todos os perrengues. Os amigos que estão aqui mais próximos sabem muito bem, a Bibi, inclusive, noites e noites de choro, o William, quando eu ia na casa dele, meu primo. E eu falava, Deus, não é possível, as pessoas estão vendo coisa que eu não vejo, as pessoas estão falando coisas que não batem com o que eu estou vivendo. E aí Deus falava para mim, enquanto você se fizer de coitado, enquanto você se fizer de vítima, enquanto você não abrir os seus olhos, porque eu estou falando, você não vai entrar em acordo nenhum comigo. E aí eu me recordo que eu continuei triste pra caramba, mas até aí beleza. Continuei seguindo a minha vida. E aí, se a gente lê em Hebreus, que é a galeria da fé, que fala de vários homens de Deus, eu vou ler Hebreus 11, verso 32, que diz, o que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhe havia prometido. E aí eu vou ler a parte B do versículo 34 que diz, eram fracos, mas se tornaram fortes. Eram fracos, mas se tornaram fortes. E aí eu me recordo quando eu me deparei com esse versículo, eu fiquei lendo esse versículo aqui, nossa, todo dia. Eu lia e falava, nossa, era fraco, mas ficou forte, era fraco, mas ficou forte. E eu falava, agora eu estou entendendo, acho que eu estou nesse processo aí, né, Deus? Aí às vezes eu olhava no espelho e falava, forte aonde? Murcho pra caramba, chorão, não quer orar, pra orar é uma luta. E aí Deus falando pra mim, agora você está começando a entender aonde eu quero chegar, calma. E aí eu me recordo, e eu quero contar essas 2 histórias para vocês. Eu, desde pequeno, eu vou continuar o testemunho que eu estava falando, tá? Do relacionamento, dos problemas da vida, mas vou dar uma pausa só para contar. Desde pequeno, eu tenho um problema, eu nunca gostei de estudar. Pensa num moleque que cabulava 300 dias, sem mentira nenhuma, para jogar bola, para fazer qualquer coisa. E sempre Deus falando para mim, toma vergonha na sua cara, toma vergonha na sua cara. Até que um dia eu me recordo que eu estava descendo a escada de casa, já era meio tarde,
Minha mãe nem sabia que tinha cabulado aula, fiquei o dia inteiro jogando bola. E a minha mãe sempre foi uma pessoa que ficou em cima de mim. Mas em cima mesmo. Era sua todo santo dia. E eu me lembro que nesse dia, exclusivamente, eu estava descendo a escada de casa, era um lugar bem fechado. E na hora que eu estava descendo a escada de casa, eu olhei assim, tinha uma portinha de vidro que era da minha casa, da cozinha estava meio aberta. E quando eu comecei a descer a escada, eu olhei assim pela portinha, minha mãe estava com a mão assim, meu Deus, esse moleque não tem mais jeito, eu já entreguei na sua mão, eu já orei, eu já fiz o que dava para ter feito. E naquele dia minha mãe falou assim, hoje você não vai apanhar. Aí eu falei, como não? Me bate logo. Mas minha mãe usava a estratégia número 2, que era, eu vou cansar você, eu vou te ensinar do jeito que tem que ser ensinado. E começou a falar. Eita, mãe falou. Aquele dia minha mãe falou. E aí ela terminou de falar, ela falou de novo, viu? Mãe, me bate, mãe. Por favor, mãe, chega, mãe, bate, dá castigo. E ela terminou, quando ela terminou, falei, não tem surra? Ela, não tem surra. Eu queria muito que você entendesse o quanto eu te amo, o quanto eu te corrijo, o quanto eu chamo a sua atenção, o quanto eu queria que você fizesse o que eu estou querendo que você faça. Porque eu sou mais velho que você, eu sei onde você vai chegar. Não vai ser muito longe desse jeito. Eu penso, nossa, não tem razão. Mas no outro dia já voltava a mesma história. Mas o Espírito Santo sempre tocava no meu coração, moleque, muda de vida, olha para onde você está indo. Meu Deus. E aí o Espírito Santo me fez lembrar dessa história, e eu falei, mas o que isso tem a ver com o que eu estou falando essa noite? E aí eu vou contar outra história e depois eu vou voltar aqui para vocês entenderem. Eu me lembro que no final do ano passado, mais ou menos em janeiro, eu ainda estava empregado. Eu peguei todo o dinheiro do 13º, eu peguei um cartão e eu falei assim, meus pais são separados. E aí eu falei assim, nossa, faz tempo que eu não vejo meu pai. Chamei meu irmão, falei, bom, a gente vai viajar. O pai chamou a gente para ir lá para a chácara dele, a gente vai viajar. Aí ele, nossa, você vai para casa do pai? Nossa, faz tanto tempo que você não é seu pai. É o seu pai, você é adotado? Não. Aí eu falei, não, a gente vai lá. Peguei todas as minhas coisas, arrumei a mala, a gente foi. E chegando lá, eu falei assim, hoje eu vou quebrar tudo que existia. De rancor, de mágoa. Aí meu pai tem 2 filhinhos. E aí eu falei, eu vou tratar a esposa dele como eu nunca tratei. Eu vou brincar com as crianças, vou levar para passear, para tomar sorvete, vou gastar todo o dinheiro. Nossa, vou manjar. Hoje eu ostento, tá na minha conta. E aí eu lembro que eu fui e comprei presente, isso deixa para fazer. E aí eu me lembro que em um determinado momento eu falei assim, pai, tô com vontade de comer mandioca cozida com açúcar. Aí eu, pô, nossa, que nojo, de onde você tira isso? Não, tô com vontade. Aí meu pai falou para mim, vamos lá embaixo. Desci com ele no terreno. Meu pai tem uma mania de ficar sem camiseta e ele lá batendo enxada. Eu falei assim, não, dá aqui que eu vou fazer. Você é fraco. Aí eu olhei assim, o senhor já é um senhor de idade, deixa comigo. E aí eu me recordo que enquanto meu pai observava as coisas que eu estava fazendo, meu pai estava lá, ó, passava a mão na testa toda hora. Isso quem me conhece sabe que é uma mania minha. E o Espírito Santo falava muito no meu coração, olha pro seu pai, olha como você se parece com ele nesse aspecto. Aí eu, nossa, faz tanto tempo que eu não vou próximo do meu pai que eu nem percebo as semelhanças. E aí eu olhava para outra coisa que meu pai fazia e falava, meu pai faz isso aqui igualzinho eu. Nossa. Aí meu pai falava, dava risada, nossa, igualzinho. E eu começava a ver as semelhanças que ele tinha comigo. Eu falava, meu Deus do céu, não é possível que eu nunca vi isso. E aí eu me lembro que quando eu voltei para minha casa, eu nunca fiquei tão feliz na minha vida de falar assim, hoje se Deus me recolher, nossa, acertei tudo que eu tinha para acertar, já tô em paz. E aí, quando o Espírito Santo me lembrou dessas 2 histórias, 2 coisas que veio à minha mente foi a primeira coisa. A minha mãe, quando ela me corrigia, quando ela conversou 300 horas comigo, ela desejava que eu estivesse perto dela o momento inteiro. E aí Deus falava para mim, Felipe, eu sou dessa mesma forma. Eu trato você com tanto amor, eu não preciso te bater, eu não preciso te dar lição de moral, eu simplesmente tenho que te atrair com o meu amor. E o meu pai, por outro lado, Deus falava da mesma forma. E eu quero que você faça exatamente como você fez com seu pai. Que você se achegue a mim pela sua própria consciência, pelo seu desejo, pelo amor que você tem. E aí eu ficava entendendo, falando, nossa Deus, agora estou começando a entender. E aí Deus falava para mim, do mesmo jeito que você saiu, gastou o seu dinheiro, dedicou o seu tempo, você se entregou completamente para aquilo, você foi lá, você viu seu pai, você conviveu, você viu o quanto você era parecido com seu pai. E aí eu comecei a olhar e falei assim, Deus, agora eu estou começando a entender. E Deus falou para mim, você é a minha imagem e a minha semelhança. Você é exatamente assim, quando você olhar para o seu pai e ver seu pai fazendo as coisas, você faz as coisas que é parecido comigo. E aí ontem,
enquanto eu estava pensando nessa palavra, eu me olhava no espelho e falava, nossa Deus, você é careca, preto, barbudo. E aí, isso brincadeiras à parte, mas eu ficava me olhando e eu falava assim, nossa, será que eu consigo enxergar alguma coisa além disso? E aí, voltando para o meu testemunho, eu comecei a pensar em todos os problemas que eu já tinha passado, desde o começo do ano, e aí eu fiquei pensando e pensei de novo, e aí eu me lembro de uma coisa que o Will pregou sobre duas coisas uma vez, e eu anoto sempre as coisas que marcam a minha vida, e uma das coisas está em Romanos 8,39, que diz, nada será capaz de nos separar do amor de Deus. E aí o Will falou assim, Lipe, por mais que a gente tente o amor de Deus, não tem como separar, o amor é dele, ele te ama incondicionalmente. E aí o que eu pensava era justamente isso, a minha mãe me ama incondicionalmente, independente do que eu faça, minha mãe continua me amando, Deus da mesma forma continua me amando. E aí o outro versículo que diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aqui o Will foi muito categórico quando ele disse, vinde, Deus está dizendo para você, ó, você vem, o primeiro passo é seu, e depois que você vier, eu vou aliviar, eu faço parte. E aí eu entendi Deus falando claramente comigo, ó, é hora de você vir, é hora de você se aproximar, é hora de você entender o que eu quero fazer na sua vida. E aí eu me lembro, retomando meu testemunho, que passou desemprego, passou término de relacionamento, passou um monte de problema. E aí eu tinha uma grana guardada, eu falei assim, tá tranquilo, Deus vai abrir a porta daqui a pouco, o seguro-desemprego tá rolando. E passou um mês, passou dois, está passando até hoje. E aí eu me recordo que um dia eu estava na academia malhando e eu falei assim, Deus, tô sem chão, acabou, para mim já deu. E Deus falou assim, eu sou o seu chão. Eu fiquei com aquilo no coração, nossa, você é meu chão. Não entendia muito bem. E Deus começou a tratar no meu coração de uma forma muito, muito cuidadosa, que Ele dizia assim para mim, eu vou começar a mudar as suas amizades, eu vou mudar o lugar que você congrega, eu vou mudar seus relacionamentos, eu vou mudar o seu emprego, eu vou mudar a sua vida por completo. Porque era isso que eu queria fazer desde o começo, mas você não entendia. E aí, quando eu decidi vir para essa igreja, muitas pessoas olharam para mim e falaram, nossa, você tem certeza que é isso que você vai fazer? Eu nunca tive tanta certeza na minha vida. E eu me lembro que a primeira vez que eu saí daqui, que a gente tinha ensaiado no louvor, eu falei assim, nossa, quando eu saí para ir para a igreja pela primeira vez, depois de muitos anos, eu pude dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu estava vindo para cá com o meu coração alegre. Ontem eu saí daqui ainda meio extasiado, e aí eu tomei 2 garrafas de café. Eu falava, eu não sei se é o café, eu não sei se é a presença de Deus, eu não sei, mas eu acho que não é o café não. Mas eu sei que eu não consegui dormir de alegria, a presença de Deus começou a me encher de uma forma que eu falava assim, agora eu estou realmente entendendo. E quando Deus diz assim, ó, é na fraqueza que o meu poder se manifesta, a clareza que eu tenho é que Deus ele quer que você se esvazie de você mesmo, que você deixe de lado tudo que você tem. E aí o Anderson, eu vim conversar aqui com o Anderson antes de mudar para essa igreja, e o Anderson nem sabe, mas eu conversando com ele, ele falou assim, sabe qual que é o problema? Às vezes a gente quer conversar com Deus face a face, e às vezes Deus quer ter uma conversa com a gente, e Ele faz isso aqui, Ele vai tirando as coisas do caminho, tira as coisas do caminho, abre, e aí senta você e Deus, olho no olho, e é a hora de vocês conversarem. E foi exatamente isso que Deus falava para mim. Falava, ó, eu já tirei isso, agora chegou um ponto que a gente vai poder conversar de igual para igual. Agora é a hora que eu quero tratar de você, e agora é a hora que eu quero te mostrar quem eu realmente sou. E aí eu comecei a entender realmente o que Deus estava falando para mim. E em Hebreus capítulo 11, só para concluir, no versículo 38, diz assim, andaram como refugiados pelos desertos, andaram também pelos montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles. E aí Deus concluía essa palavra falando muito forte no meu coração. As duas partes do versículo que diz, eram fracos, mas se tornaram fortes. O mundo não era digno deles. E aí eu procurei a tradução do que é digno. E aí eu vi as coisas que mais se aproximavam. Quando a gente diz o mundo não era digno deles, a gente está dizendo que o mundo não era próprio para eles. Eles eram inapropriados para o mundo. Estava dizendo, eles não combinavam com o mundo, ou eles estavam fora de um padrão. E Deus estava dizendo para mim, agora você vai começar a entender que eu quero que você seja inapropriado para o mundo.
Eu quero que você fuja do padrão, eu quero que você não combine com o mundo. E eu fiquei, nossa, Deus, mas precisa rejeitar o mundo dessa forma? E aí eu fiquei pensando o que realmente eu queria da minha vida, o que realmente eu quero daqui para frente. E todas as vezes que eu sento no piano, ou que eu sento com a minha Bíblia para ler, ou que eu ajoelho para orar, o que eu tenho dito para Deus é justamente isso: Senhor, o dia que o Senhor me chamar, eu quero realmente que o Senhor me receba e me diga assim, ó, sabe que eu te amei? Porque o mundo não era mais digno de você. Chegou um ponto que você entendeu o que eu queria, chegou um ponto que você fez tudo o que você tinha para fazer, e o mundo não era mais digno de você. E eu tive que te chamar. E aí eu comecei a lembrar dos irmãozinhos que a gente visitava, que Deus recolheu a irmã Madá, para quem conheceu, que era uma irmãzinha que toda vez que ela me veio, eu fui para Londres, voltei e ela falava, nossa, eu orei por você um ano sem pagar. Não, irmã, você quer o quê? Quer que eu te pago? Porque toda vez que me vejo ela na cara. Aí eu falei para ela, não, eu oro por você. Aí eu encontrei outra irmã, ela, não, eu também orei muito por você. E a gente vê a forma que Deus cuida da gente, a gente nem está sabendo, das pessoas que estão intercedendo, das pessoas que estão nos aconselhando, das pessoas que estão passando a mão na nossa cabeça na hora que realmente tem que passar e não na hora que a gente quer. E Deus começou a me lembrar de todo o processo que eu passei. Ele falou assim, você lembra de cada pessoa, você lembra de cada detalhe, você lembra de tudo isso que você passou? Você morreu? Não, doeu. Mas hoje você é muito mais forte do que você era. E aí eu comecei a ver, eram fracos, mas se tornaram fortes. E aí eu comecei a entender o porquê o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E aí eu disse para Deus, realmente, eu quero ser cada dia mais fraco, eu quero realmente estar cada dia mais disposto, que o Senhor tira tudo, vai tirando aí, que uma hora não vai ter mais o que tirar, a gente se acerta. E eu fiquei muito contente, porque eu me recordo que eu estava lá em casa e falei assim, nossa Deus, vou ficar desempregado até quando? Aí Deus falou assim para mim, pra você parar de reclamar. E aí eu me lembro que eu me inscrevi para uma vaga, quem sabe onde eu moro, em Taipas. Eu morando em Taipas, meu, o preço não é ruim, não é minha casa, mas aquela avenida que tem principal é horrível. E aí eu lembro que um dia eu estava orando e eu falei assim, Deus, me dá um sinal, me mostra que o Senhor cuida de mim nos mínimos detalhes, porque vai chegar um ponto que eu vou estar na pindaíba. E aí Deus falou assim para mim, você quer um sinal? Tá bom. E aí o telefone lá em casa tocou e eu falei assim, nossa, o telefone tocando, atendi o celular, a moça assim falou para mim, ô Felipe não, desculpa. Ô Felipe, eu recebi um currículo seu e eu tentando lembrar que currículo meu da onde? Aí ela, não, é porque eu estou precisando de um professor urgente para Taipas. Emprego em Taipas. Uma multinacional, tá bom, você está precisando. Aí ela, estou falando sério, eu falei, eu nem me inscrevi, eu não lembro de processo nenhum, mas você quer falar, fala. Ela, eu preciso de uma pessoa que comece hoje a dar aula de inglês. Aí eu, hoje? Não, sem condições, eu preciso preparar, eu preciso saber quem está lá, eu preciso conhecer a empresa. E aí no mesmo dia ela conversou comigo e ela falou assim, não, eu quero que você vá lá no lugar, a gente já conversou com o pessoal da empresa, você vai lá, conhece. Aí eu fui, falei, vou lá, mas não vai dar em nada. Cheguei lá, conversei com as meninas da RH, as meninas, nossa, você é muito gente fina, não sei o que. Começou a conversar comigo, falou, a gente já tem professor do Haiti, professor da Europa, professor do mundo inteiro, e ninguém ensinou inglês pra gente. E pra quem não sabe, quando eu fui pra Londres, eu me recordo que eu fui pra lá, sabe Deus como, que eu não tinha um centavo, mas onde que eu fui. E o testemunho é muito longo, mas eu me recordo que quando eu cheguei lá, a primeira semana eu chorei que nem um condenado, na segunda eu chorei mais, na terceira mais ainda e assim por diante. E eu ganhava um papelzinho que eu podia usar para ligar para cá pro Brasil. No primeiro mês inteiro eu falei, eu não vou ligar, porque se eu ligar, minha mãe vai falar, você tá bem? E eu vou ter que mentir, eu falar, tô bem. E eu tô chorando todo dia, não tô bem. E aí eu me lembro que depois de um mês eu liguei pra minha mãe e falei, você tá bem? Tá da hora, mãe, tô falando fluente, nossa, aprendi rápido pra caramba. E na verdade era um choro atrás do outro. E eu me lembro de uma coisa que, isso eu testemunho todas as vezes que eu posso, porque isso é o poder de Deus que se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu me lembro de um dia que era de madrugada, eu desci para lavar minha roupa, tinha a máquina de lavar, eu peguei as moedas que eu tinha, eu fui lá, lavei a minha roupa, e geralmente eu era o único sonso que lavava e passava. Eu gosto de passar roupa, ia lá, conversando comigo mesmo, ficava orando, passando a roupa, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. E eu lembro que uma amiga desceu no corredor, ela parou na porta e falou assim, e ela começou a conversar comigo, eu respondendo. Mais ou menos depois de uns 30 minutos, ela parou pra mim e falou, você percebeu que você está falando inglês? Aí eu parei assim, tomei um susto. Não, tô falando, não, você acabou de falar. Então assim, o processo todo que eu passei do inglês, eu não senti, eu não percebi quando que o inglês veio, quando que eu comecei a falar, quando que eu comecei a desenvolver essas habilidades.
mas eu sei que foi uma ferramenta que Deus me deu. E através disso, eu entrei na física, eu trabalhei 5 anos ali, teve as minhas amigas que se converteram e hoje congregam, inclusive de vez em quando aparecem por aqui. Eu passei lá essa semana, conversei com mais algumas pessoas e eles falaram para mim, meu, você sai daqui na hora certa, porque a empresa tá só Jesus. E aí eu comecei a ver o cuidado de Deus de novo. E aí eu entrei nessa empresa que eu estava falando, lá em Taipas, do lado da minha casa, uma multinacional que eu não sei como eu entrei até hoje. Não ganho rios de dinheiro, claro que não, mas pensa quando eu levanto feliz, 5 horas da manhã, e eu falo, nossa, eu vou trabalhar, eu presto para alguma coisa, meu Deus, e eu vou usar o que eu mais gosto, que é o inglês. E aí eu entro lá dentro e começo a conversar com o pessoal ri, brinca, e no final sempre manda mensagem falando para mim de como foi a aula, me elogiando para minha chefe, que é a pessoa que me contratou terceirizado. E eu vejo cuidar de Deus em tudo isso. E aí, para concluir, o que Deus falava para mim é: o meu poder ele continua se aperfeiçoando na sua fraqueza. Todos os dias, Felipe, quando você olhar, você se lembra que o meu poder está se aperfeiçoando. Ele não terminou de se aperfeiçoar. O meu poder ele está na sua fraqueza exatamente. Quando você falar assim, ó, eu sou bom, eu posso, que era o que você falava antigamente, eu vou ter que dar uma apertadinha daqui, uma apertadinha dali, e você vai ter que passar por uns perrengues. Eu disse, Deus, eu já aprendi a lição, já fiz muita besteira na minha vida, e agora realmente eu entendo aonde que o Senhor quer que eu chegue. Então assim, eu louvo a Deus por essa nova fase, louvo a Deus pelas novas amizades, louvo a Deus pela vida do Anderson, que eu, quando eu congregava com o Anderson, eu olhava para o Anderson e falava, meu Deus, só faz piada sem graça. Tá, mano. Ele já continua com as piadas sem graça. Mas de vez em quando ele manda umas aí que dá até pra moral. E aí eu me lembro que quando eu vim conversar com o Anderson, foi realmente a resposta de Deus falando no meu coração. Falando, Felipe, você vai entrar em uma nova etapa da sua vida, você vai entrar em um novo momento. E aí o Anderson falou assim pra mim, você vai pra lá, mas você não vai pra ficar parado não, né? Você vai pra trabalhar. Eu lembro que o Daniel falou assim, crente parado é trabalho pro pastor. E eu falei, não, eu já dei muito trabalho pro pastor, chega. E aí quando o Anderson me deu essa oportunidade, eu tinha convicção do que Deus estava falando no meu coração. Falando, Felipe, é um novo tempo, é o tempo de você realmente entender que as suas fraquezas foram deixadas de lado e agora eu estou aperfeiçoando o poder da sua vida. Então, todas as vezes que vocês estiverem passando, sei lá, por algum perrengue, que vocês estiverem com dúvida de quem realmente é Deus. Eu me lembro do acampamento também que a gente foi, que o tema era Procura-se Deus. E todas as vezes que eu ia pregar, antes de pregar, eu tinha uma experiência nova com Deus e Deus falava assim para mim, hoje eu vou fazer isso. E eu ficava assim, nossa, mas eu nunca passei isso na minha vida. E aí vinha de novo, no outro dia que eu ia pregar, acontecia outra coisa. E eu fazia um levantamento das pregações ontem, das pregações que eu tinha pregado, e eu começava a ver nas áreas que Deus tinha trabalhado na minha vida. Nada do que eu falo foi em vão. Talvez você olhe assim e fala, nossa, mas essa palavrinha murcha, nossa, esse testemunho é ruim. Eu falo, eu sei o que eu vivi, eu sei o que Deus está fazendo na minha vida, e para mim é isso que importa. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês. E um último testemunho, muito rápido. Eu treino ali com o Renê, eu convidei ele para vir hoje, inclusive, ele nem sabia o que eu ia falar dele. Mas eu me recordo que eu sempre falei para Deus, olha Deus, se eu prestar para alguma coisa, se eu for luz na escuridão, me deixa bem claro isso. Fala para mim todas as vezes. Eu gosto muito quando eu vejo as pessoas falando assim, nossa, fulano me encontrou no ônibus e falou para mim, nossa, você está diferente, nossa, eu vejo um brilho do espírito. Eu falo, nossa, eu não brilho nada, só minha cabeça, Deus. Faz um negócio aí. E aí eu me lembro que um dia eu estava conversando com ele e ele falou assim, Lipe, eu faço questão realmente de treinar com pessoas assim como você, sabe por quê? Porque independente de você vem para treinar, você vem para treinar, quando a gente conversa com você, eu vejo uma coisa diferente. Você, o Cássio, ele foi falar, as pessoas falaram, vocês me motivam. E aí eu me lembro que eu ganhei uma bolsa ali para treinar junto com ele. E aí todas as vezes que a gente tem oportunidade, a gente senta, a gente conversa. E ele começa a falar de alguns problemas, eu falo de outros. E eu vejo algumas coisas que eu já passei e eu falo assim, nossa, ele. Inclusive hoje ele mandou algumas mensagens e eu conversava com ele e falava, Deus, eu entendo realmente por que eu passei por tudo isso. Porque hoje eu consigo testemunhar isso, eu consigo falar para as pessoas de uma coisa que eu vivi. E eu lembro que um dia eu chorando, eu disse assim, Deus, é para eu passar perrengue, eu vou passar, mas assim, que isso sirva de exemplo para alguém, que eu possa falar com propriedade, que isso mude a vida de alguém. E aí eu lembro que muitas pessoas começaram a mandar mensagem, e eu falo, meu Deus, mas eu tava brincando, essas pessoas ficam mandando mensagem 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, chega. E eu lembro que eu comecei a falar com várias e várias pessoas, e as pessoas vinham contando testemunho, e eu falando, nossa, mas aconteceu isso, nossa, mas aconteceu aquilo. E realmente eu comecei a ver o agir de Deus na minha vida, o agir de Deus na vida das pessoas.
E o desejo que eu tenho para a vida de vocês é justamente isso. Que vocês também se despertem, que vocês entendam que o poder de Deus ele se aperfeiçoar nas nossas fraquezas. Amém? Glória a Deus. É isso. Mais isso. Glória a Deus.